eu sempre adorei os momentos em que estava dentro da pista, a fazer treinos ou corrida. De resto, todo o fim de semana, principalmente para mim, que eu tinha que fazer reportagens, era desgastante. Pois. E depois, para quem quer gastar o mínimo dinheiro possível, só quer gastar um par de pneus por cada fim de semana e tem que pagar um mecânico e não sei o quê, depois não há jantes suplentes, depois faz chuva, depois faz sol, depois não há tempo para mudar pneus. Eu tenho umas histórias dessas, toda a gente me gozou comigo durante anos, porque eu fazia sempre a escolha errada dos pneus. Olha, antes de faço já aqui a pergunta da praxe. Quem é o Fernando Neto? Olha, Fernando Neto, o que é que dizem os teus olhos, né? Quase, outra definição. Fernando Neto é uma pessoa, ia dizer um jovem, mas já não é bem um jovem. É um jovem, então. Uma pessoa que acho que está de bem com a vida, uma pessoa que sempre teve a felicidade, e aqui não digo a sorte, a felicidade de trabalhar no que gosta, trabalhar com motas desde o início. Fiz alguns trabalhos diferentes quando ainda estava a estudar, mas assim que comecei a trabalhar a sério foi sempre ligado às motas e ao jornalismo. E portanto nunca foi um trabalho perfeito, não é uma vida perfeita, não há vidas perfeitas, não há trabalhos perfeitos, claro. Mas fazer o que se gosta e acordar de manhã cedo e saber que vou andar de moto ou que vou escrever sobre motos sempre foi bastante bom. Claro. Não é a mesma pica de há 20 anos atrás, mas continuo a gostar muito do que faço, posso dizer que sim. Ok, muito bem. E quando disseste estudaste em comunicação, sim. Jornalismo? Sim, comunicação e jornalismo. Ok. Não sei se queres saber como é que a paixão começou. Claro. Vou querer saber, claro. Então pronto, isto... Como e quando? Sim, eu gostava de andar de bicicleta, mas acho que não ligava muito a motos, mas aprendi a andar relativamente depressa de bicicleta, tudo me saía naturalmente. E felizmente o meu pai, quando eu tinha 14 anos, perguntou se eu não queria experimentar a motorizada da minha irmã, que era uma Famel Zundap Z3. Eu, ok, vamos lá no quintal da minha casa. E foi só isso, foi só preciso isso. E até hoje? Sim, eu achei aquilo tão divertido, tão bom. Eu disse, isto é muito melhor do que andar de bicicleta. Exatamente. A partir daí, na escola, era sempre à espera do toque de saída, para ir andar de moto. Foram ainda quase 2 anos a andar sem licença. Claro. A andar perto de casa. Naquela altura era normal, hoje em dia parece que é uma coisa de vândalos ou que só pessoas assim estranhas, mas naquela altura era normal. Sim. E havia muito menos trânsito que há hoje em dia, portanto tentava dar ali voltinhas perto de casa sem problemas, metia a Famel fora de estrada também, de vez em quando, dar assim uns saltinhos, fazer umas asneiras. As brincadeiras. Sim, acho que cheguei a levá-la para a escola uma vez ou outra e pronto, a partir dos 16 anos, já com a licença, já com uma DT50, comecei a dar voltinhas maiores e a coisa foi prosseguindo a partir daí. Claro. Mas penso que talvez desde os 16 anos queria ser jornalista numa revista de motos. Ok. Então estás a viver um sonho. Sim, sim, acho que posso dizer que sim. Comecei a comprar revistas. Meu pai fez-se assinante da revista Motociclismo por causa de mim, desde os 16 anos. Eu dizia às pessoas que queria ser jornalista numa revista de motas. Eles, está bem, és um maluquinho. Pronto, acabei o secundário, fui estudar num instituto em Lisboa, Instituto Português de Estudos Superiores. E pronto, e depois não sei se queres saber como é que acabei por entrar na motojornal. É também uma história engraçada. Claro, queremos saber tudo. Há aqui uma parte que eu há uns anos atrás nem iria contar, mas agora já posso contar, mas já lá vamos. Okay. Portanto, acho que isto começou quando eu num concessionário Honda que havia em Alverca, estava a folhear uma revista motojornal, porque eu comprava era motociclismo. Certo. E vi que eles estavam a precisar de alguém, queriam um jornalista. E eu devia ter 20 anos, talvez. Portanto, já estava no meu segundo ano da faculdade, talvez. Mas a revista já tinha, talvez, um mês. Ok. E eu pensei, se calhar já não vou a tempo, já tem alguém.
mas o tipo lá da loja, mas leva a revista, não sei o quê, recortas o cupão e pode ser que tenha sorte, não sei o quê. Encontrei essa pessoa aí há uns meses atrás e tivemos esta conversa, relembrámos isto, foi muito giro. Engraçado. E não sei se foi uma semana depois, eu não cheguei a enviar o cupão, mas tipo uma semana depois, ou uns dias depois, estava a entrar na minha faculdade e quando vejo, tenho na minha turma um jornalista da motociclismo. Aquilo para mim, é o David Seguro. Este gajo, ele anda de moto em pista e faz enduro. David, és o David Anjo. Eu sigo-te imenso, leio as cenas todas que tu escreves, aí brutal, não sei o quê. E ele, porreiro. E ele de CBR 900, lá à porta da escola, eu com a minha 125. Fiquei todo entusiasmado de o conhecer. Disse-lhe que gostava de trabalhar numa revista. E ele assim, eu posso falar com o pessoal da Motojornal. Eles estavam de facto à procura de alguém, não sei se já têm, mas eu posso falar com eles e depois logo se vê. Eu digo-te alguma coisa, não sei. Ele falou com alguém, não sei se foi com o diretor na altura, o Mário Figueiras. Ele disse-me, olha, escreve um texto sobre a tua moto e eu entrego-lhes para eles verem como é que tu escreves. Aliás, na altura eu já devia ter 20 anos, já não tinha a 125, já tinha uma Kawasaki R5, uma 500. Ok. E então, assim fiz. Gostava de ter, hoje em dia, esse documento. Não sei como é que... Pois. Era engraçado. Alguns perdeu-se. Perdeu-se. Eu, nesse aspecto, não sou muito organizado, infelizmente. Mas pronto, o David disse-me que tinha falado com eles, entregou o meu ensaio à minha própria moto. Marcaram uma reunião, eu fui lá a uma reunião com o Mário Figueiras, disse que é lá. Então tu és que és o Fernando Neto? Sim. Teve aqui o teu primo, o David Seguro. E eu assim, ai Jesus. Pois. E eu só o conhecia da escola e ele aparecia lá na faculdade 1 ou 2 vezes por semana. Portanto, poucas vezes falei com ele e não sabia praticamente nada da vida dele. Mas pronto, tive lá a reunião, eles precisavam de alguém imediatamente para fazer reportagens do Nacional de Velocidade e para começar a fazer testes. E assim foi, fiquei em part-time durante a parte da tarde, tinha aulas de manhã e ia para a Motojornal da parte da tarde. Acho que correu bem desde o início. Aprendi muito naquela altura, principalmente com o Mário Figueiras, que é uma pessoa que ainda hoje em dia, desde sempre, mas sabe muito de motos, sabe muito sobre escrita, ensinou muita coisa. Entrei numa redação à moda antiga, com muita gente a fumar, uma fumarada terrível, eu a chatear-me com o Belmonte por causa do que ele fumava lá para cima de toda a gente. Mas foram tempos engraçados e diferentes, porque hoje em dia as redações são diminutas, ou trabalhamos a partir de casa. Claro. Outros tempos. Sim, e só muitos anos mais tarde, no casamento do domingo de janeiro, é que eu já assim com um copito, é que acabei por dizer a toda a gente, e alguns já desconfiavam, que o David Seguro não era meu primo. Era primo, claro. E pronto, e de vez em quando perguntavam, então como é que está o teu primo? Aí eu tinha que inventar uma história lá na revista, era terrível. E pronto, e até hoje continuei a trabalhar nas motos, em várias revistas, em vários projetos. Depois comecei a fazer vídeos. Aliás, antes disso comecei a fazer comentários de corridas em canais de televisão. Depois vídeos, programa de televisão. Nunca imaginei no passado que algum dia iria fazer vídeos, que iria dar a cara em televisão, pois eu sempre gostei de escrever. Ainda hoje continuo a gostar muito de escrever e tenho pena quando nos vídeos não tenho tempo para explorar um bocado detalhes mais técnicos das motos. Não é que eu seja um mega entendido, mas acho que há coisas importantes para se dizerem e hoje em dia é tudo falado muito superficialmente. Se calhar com o tempo contado. Sim, e se calhar em televisão ou... Achas que se perde muita informação? Acho que sim, se calhar também não há tanta gente assim com paciência para... Pois. E no digital eu acho que as pessoas não têm a mesma paciência para ler um texto longo. Certo. Ou ler 3.000 caracteres sobre um motor como numa revista em papel antigamente. Sim. Há um bocadinho de tudo hoje em dia, não é? Há o pessoal mais da velha guarda, gosta de saber tudo. Há aqueles que querem só ver vídeos no Instagram de 15 segundos.
Exatamente. Enfim, tentamos agradar um bocadinho a todos. Exatamente, exatamente. E por isso é que eu continuo a escrever numa revista digital, faço vídeos para o Instagram, faço o programa de televisão, sou um bocadinho jornalista, barra youtuber, barra influencer, não sei o que é que eu sou. Muito bem. Mas o, é assim. O principal é as motas, que isso, Sim, isso está sempre presente. É a união de tudo. Exatamente. As motos, sim. Isso é o principal e está sempre presente. Sim. Muito bem. Sim, senhor. Olha, como é que é a rotina do jornalista de motociclismo? Mais ou menos. É minha? Sim. A tua deve ser mais ou menos a rotina... Sim. Mais standard, ou menos. Assim. Depende muito. Depende muito porque há dias em que eu fico simplesmente em casa a escrever o guião do próximo teste que vai passar na televisão. Por exemplo, hoje em dia há de ser muito diferente do que era quando começaste, certo? Sim. Quando comecei... Já passavas o dia a escrever, talvez? Era como se eu fosse trabalhar para um jornal diário. Ia para uma redação, entrava lá às 9 da manhã, sentava-me, ia escrever ou então ia fotografar uma moto. Uhum. E uma sessão de fotos demorava uma manhã ou uma tarde, conforme. E durante o resto da semana escrevia esse teste, escrevia as notícias. Eu durante muitos anos na Motojornal escrevia o noticiário. Uhum. Naquela altura também, e eu falo nos anos 2000, a partir de 2002, tínhamos muitas reportagens de corridas, portanto foram muitos fins de semana fora de casa, Nacional de Velocidade, Nacional de Motocross, Supercross, íamos a tudo. Uhum. Eu sempre mais ligado à velocidade, enquanto Rui Mastelo era mais do enduro, Rui Belmonte todo o terreno e supermoto. A motocross era o Paulo Sintra, depois o Tomás Salgado, mas pronto, estávamos todos distribuídos durante o fim de semana, especialmente primavera e verão, com os fotógrafos também para todo o lado connosco, carros de aluguer para um lado e para o outro. Coisas incomportáveis hoje em dia, certo, em termos de despesas, de carros de aluguer, de gasolinas, tudo. Mas lá está, vendiam-se milhares e milhares de revistas. Claro. Hoje em dia tem que ser a publicidade a pagar tudo isto, não é? Claro. No meu caso, a revista digital é gratuita, da motociclismo. Uhum. Não temos receitas. Os meus concorrentes, digamos assim, alguns ainda fazem revistas em papel. Sempre há alguma receita, mas é claro que a grande parte da receita vem da publicidade. Claro. Mas perguntaste-me de... A tua rotina. Agora. Depende. Durante a semana posso ter um dia de filmagens com a nossa equipa, encontramos num sítio e fazemos filmagens e no final o stand-up, ou o pivô, ou os vivos, como queiras chamar, falamos para a câmara. Uhum. Pode estar numa apresentação e nesta altura, também na primavera, a partir de fevereiro até ao verão, tenho 2, 3 apresentações fora do país por mês, okay, cada uma delas com 2 ou 3 dias fora. Pois. Sim, viajar também faz parte, não é? Viajas muito. Viajo muito, o que é giro, embora muitas vezes é para os mesmos locais. Claro. E muitas vezes vou daqui para, sei lá, Málaga ou Valência com escala. Mas, por exemplo, hoje em dia, já passado tantos anos, ainda é uma coisa que gostas ou já começa a cansar e já começa a... Não, sempre, mais do mesmo? Sempre gostei, desde que eu não tenha que estar o mês todo fora, não é? Claro. Mas se for uma saída de 15 em 15 dias, é giro. Claro. Se eu tiver todas as semanas, acaba por ser giro na mesma. Às vezes estou em casa e penso, lá vou eu outra vez fazer a mal, e não sei o quê. Menos tempo com a família, com os meus gatos. Mas depois lá é sempre giro, porque claro, existem algumas menos bem organizadas, claro. Óbvio. Mas o convívio com os meus colegas, e normalmente vamos sempre ou 2, ou 3, ou até mais, é sempre giro e trazemos sempre boas memórias e existe sempre a rivalidade, mas entre nós damos sempre todos bem, sempre foi assim e é giro. E pronto, mas em relação à rotina, pronto, apresentações, filmagens e escrever em casa os textos para o YouTube, fazer o guião do próximo programa, do próximo sábado,
fazer qualquer coisa para as redes sociais, escrever os testes que vão para a revista mensal, digital da motociclismo. Há sempre alguma coisa para fazer. Ok. Quando não há alguma coisa para fazer, consigo fazer um joguinho de ténis quando tenho assim um tempo livre. Ok. E é isso. Em termos de hobbies, gostas de desporto, é? Sim, agora também tenho feito umas corridas, mas é mais por influência da namorada. Mas, Ok. Muito bem. sim, mas há 11 anos atrás comecei a jogar ténis, e quem me segue nas redes sociais sabe que eu adoro ténis. Já não vou ser nenhum campeão, pois comecei tarde, né? Mas tem sido uma paixão enorme. Ok. E... Ainda não aderiste ao paddle? Agora toda a gente joga paddle? Não me faltes de paddle. Toda a gente joga paddle hoje em dia. Não, menos eu. Confesso, comprei uma raquete. Ok. Fui lá 2 ou 3 vezes, mas ando sempre aqui com pequenas dores no braço e ombro, e o paddle acho que é pior. Ainda faz pior, portanto... Sim, capaz de ser. Estou no ténis e estou bem. Eu gosto mais de ténis também. Não sou jogador, jogo muito de vez em quando, mas gosto mais de ténis. E é isso. Muito bem, sim senhora. Olha, quais é que achas que são assim, os maiores desafios assim, na tua carreira? Assim, acompanhares um evento? Também fazes eventos assim muito grandes, como, tipo MotoGP, Superbikes? Aqueles, né? Alguns? Sim, alguns. Menos do que antigamente, claro. Também. Até porque sempre trabalhei mais na área de comércio de indústria e pronto, tenho colegas meus mais dedicados à parte do site Motorcycle Sports e o desporto no site da motociclismo, mas de vez em quando ainda faço reportagens de eventos grandes, ou a Feira de Milão das Motos, a EICMA. Sim. Mas ao longo dos anos fiz muitas reportagens. Mas que são assim, os maiores desafios? As viagens, talvez, não? As viagens. O incómodo do avião. O maior desafio é ter de continuar a ter uma paixão pelas motos. No meu caso não é difícil, mas assim, isto não fazemos o que estamos, mas eu estou a tentar arranjar palavras para dizer isto. Assim, mas nunca foi uma coisa muito bem remunerada, claro. Digamos assim. Tanto antigamente como hoje em dia, portanto, aí em casa, se forem para médico ou para engenheiros, se calhar é melhor. É claro, dá para viver e já viajei muito e gosto do que faço. Não ando a passar fome, mas pronto, não enriqueces. Não dá para enriquecer muito, não. Pois. É um pouco também no geral, não é? É um pouco no geral. Sim. Agora é claro que depois, dentro deste meio, dá para evoluir de outra forma. Então, um jornalista pode querer continuar a trabalhar nas motos e tentar virar-se mais para uma marca, por exemplo, ou sei lá, fazer outra coisa qualquer. Pois acaba também por ser um círculo muito fechado, não é? Não há muitos jornalistas, não há muitas revistas, sim. Infelizmente. Acaba por ser uma coisa mesmo muito reduzida, que acabam por ser poucos que integrem, não é? Sim, somos poucos a viver... Se houver alguém que queira entrar, se calhar tem que haver alguém para sair, não é? Sim, depende. Hoje em dia, por vezes precisamos de colaboradores, porque há cada vez mais apresentações. E por vezes conseguimos ter colaborações só para ir a determinado evento ou viagem ou tudo isso. Essas colaborações também não são muito bem pagas. E eu falo pelo nosso meio, mas por todos é mesmo assim. Só que normalmente quem aceita fazer as colaborações gosta tanto de motas que até fazia de borla. Claro. E isso também não é bom para nós que vivemos disto. Exatamente. Portanto, pronto, o ideal é arranjar um negóciozinho paralelo a isto para conseguir ganhar mais algum. Claro. Mas eu já pensei várias vezes ou sair ou fazer outra coisa. Eu ia-te fazer essa pergunta. Já pensaste alguma vez em desistir? Já pensei em desistir mais no passado, quando saí da Motojornal, por várias razões, quando fui mudando de projeto. Só que lá está, eu dediquei-me tanto a isto, não é que eu não saiba fazer mais nada para além disto, não é? Não me considero burro nenhum,
e se só fizesse isto também aprenderia a fazer outra coisa qualquer. Claro. Mas são muitos anos dedicados às motos, à escrita, e enquanto me sentir bem para andar em cima de uma moto e para escrever, enquanto continuarem a dar valor ao meu trabalho, espero poder continuar a fazer isto. Quando for dando para pagar contas também. Também dá jeito, trabalhar de borla não. Claro, exato. Nem pagar para trabalhar, que ainda é pior. Não. Vim aqui de borla, mas isso eu abri aqui uma exceção. Exatamente. Muito bem. E agradeço já por teres aceito o nosso convite. Não, foi um gosto e nós já somos amigos de longa data. Não somos. não, acabámos de nos conhecer. Exatamente. Mas pronto, dei uma olhadela no teu trabalho também, porque não aceitava se eu visse que era algo que não tinha assim muito interesse, Claro mas que sim, claro que sim. vi que estás a fazer bem as coisas e é sempre bom quando conhecemos alguém que gosta de motos e faz algo em prol das motos com qualidade. Pois, pelo menos tento. Sim, porque é assim, eu sempre gostei muito mais de motos do que certas pessoas que andam de moto. Ok. Não é que eu esteja armado em betinho, se calhar desde que comecei a jogar ténis fiquei um bocadinho betinho, se calhar isso também é verdade. E também ando em excesso de velocidade e também faço algumas asneiras, mas sinceramente há muita coisa que se vê nas estradas que não me diz absolutamente nada. Claro. E aquelas conversas de fórum ou de café, de cabo de roca, de física, quando se ia até chegar aqui, também não me identifico nada com isso. Claro. Afasto-me dessas pessoas. E pronto, sempre fui uma pessoa bastante tranquila, mas pronto, as motos sempre me deram a adrenalina à minha vida. Exatamente. Muito bem. Já tiveste alguma vez assim, durante o teu percurso, contacto deves ter certamente, com pilotos assim famosos? Sim. Qual é que entrevistaste muito, certeza? Qual foi o que gostaste mais? Alguns. Gostei de entrevistar, sei lá, Troy Bayliss, Troy Corser, Kevin Schwantz, mais recentemente o Jorge Martin. Ouvi que diz que o Troy Bayliss era menino para vir aqui ao meu podcast. Eu acho que sim. Diz que ele é muito boa vibe. Colocas aqui uma máquina de Imperial e ele passa aqui o fim de semana inteiro contigo. Vou pensar nisso então. Sim, sei lá. Entrevistei muita gente ao longo dos anos. Eu entrevistava os campeões nacionais de velocidade todos os anos, porque eu fazia as reportagens do Nacional de Velocidade para a revista. Não sei se já tinha dito aqui ou se tinha falado contigo só em off, mas pronto, eu fazia as reportagens para a revista e no final do ano fazia as entrevistas aos campeões, desde as classes mais pequenas até às Superbike. E alguns pilotos eu repeti vários anos, porque eram sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Sim, mas nessa altura eram tempos giros, porque agarrava no carro com o fotógrafo, íamos para o Algarve entrevistar o Miguel Praia, ou ia até ao Norte falar com o José Leite, ou com o malogrado Luís Carreira, também, que eu gostava muito dele. Miguel Oliveira, fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer-lhe uma entrevista para a Motojornal. Pilotos lá fora foram esses que eu te disse. Já estive com muitos outros em apresentações. Houve uma certa altura em que testava bastante as motos de competição da BMW no final da temporada. Portanto, Marco Melandri também, James Toslan, já falei com muitos desses pilotos. 2011 foi o ano em que andei em mais motos de competição no final da temporada em Portimão. Houve a organização juntou as marcas todas e colocaram todas as marcas das motos à disposição dos jornalistas. As 600 e as Supersport e as Superbike. Interessante. Foi espetacular. E como é que é conduzir, já agora, como é que é conduzir uma moto assim de competição, né? Não tem nada a ver com uma moto de série. Sim, uma Superbike, pronto, foi o mais potente e o melhor que eu já conduzi, já que eu já não consegui apanhar aqueles testes às motas de MotoGP, porque chegou a haver colegas meus da Motojornal, o Fernando Martins, o Mário Figueiras testaram Moto2, MotoGP,
as 250, eu não cheguei a apanhar isso, mas testei algumas Superbike. O que é que se nota? A moto é um bocadinho melhor em tudo, mais potente em todos os regimes, as suspensões são incríveis, a moto dá uma confiança enorme e tudo está bem feito, está construído ao pormenor, tudo funciona muito bem. Tudo interliga bem, não é? Sim, porque eu testei algumas motos cá em Portugal de campeões nacionais ou simplesmente de alguns pilotos e as motos, eu agora já posso dizer isto, já passaram muitos anos, eram muito piores do que motos de série. Okay. E isto tu vais aproveitar esta parte para aqueles highlights. Exato. Epá, se calhar vamos falar também sobre isso, sobre a minha experiência na competição. Sim. Mas eu estava a trabalhar na Motojornal e fazia as minhas corridas, tinha que fazer a reportagem na mesma, portanto eu andava a correr de um lado para o outro, era um stress, queria gastar pouco dinheiro, não queria cair, e então andava com motos de série. Até com o escape de origem eu cheguei a correr, mas suspensões nunca fiz alterações, nunca mudei amortecedores, portanto afinava só a mola, um bocadinho jogava com a altura da moto, afinar compressão, extensão, etc. Pré-carga, coisa. Não havia cá punhos rápidos, nem quick shifter, não havia nada disso, não havia ABS. Só que as motos, naquela altura, eu falo dos anos 2000, já eram bastante fáceis e boas. Dava para andar rápido. Um piloto amador conseguia andar bastante rápido com aquelas motos. Não digo, para lutar pelo título não dava. Mas depois eu andava em algumas motos que estavam todas equipadas com all-ins à frente e atrás, e isto e aquele outro, milhares de euros de investimento, e os pilotos ficavam atrás de mim e perguntavam-me como é que eu conseguia andar com a minha moto de série. E eu, a moto é fácil, quer dizer, a moto não abana, não é dura. O pessoal em Portugal era dura, meter tudo duro. Depois os pneus começavam a escamar, ficavam sem pneus. Exato. Motos difíceis de conduzir e depois não conseguem andar para a frente. Exatamente. Pois, às vezes acabavam por complicar mais o que é simples. Normalmente era o que acontecia. Exatamente. Já não me lembro qual foi a tua pergunta, mas eu estou sempre a fugir. Parece um político, não é? Qual tinha sido a moto, qual era a diferença, a experiência de conduzir uma moto de competição. Pronto, mas é isso. São motos muito bem cuidadas, em que tudo funciona muito bem. A resposta ao acelerador, a travagem, as suspensões. E posso dizer que eu andei logo com as BMW de competição nos primeiros anos deles no Mundial Superbike. 2008, 2009 para aí? Sim, Troy Corsair, e as motos eram um bocado bruscas. Melandri, acho eu também. Sim, motos difíceis de conduzir, e ainda por cima testei numa pista como Monza, que é só retas e chicanes. Ok, exato. Foi um bocadinho traumático, não aconteceu nada, mas foi difícil, e passado uns anos as motos estavam mais fáceis de pilotar. Ok. Se calhar, talvez a que eu tenha gostado mais tenha sido a do Eugene Leverty, a R1 do Leverty, quando andei com ela em Portimão. Uma das mais difíceis, pela potência avassaladora, a Aprilia do Max Biaggi, também em Portimão. Ok, aquilo parecia que queria fazer backflip em todas as subidas, aquilo era uma coisa... Ok, interessante. Uma coisa assustadora. Muito bem. Agora que já tocaste aí lá no assunto, sim. Chegaste a ser piloto, não é? Sim. Como é que isso começou? Piloto amador, não é? Mas é piloto? Sim. Olha, lembro-me que antes de entrar numa revista, lembro-me que devo ter visto numa revista, a Milfa, que era o importador da Aprilia, organizou um Aprilia Challenge 125. Sim. Eu na altura, na altura informei-me. Lembro-me que troquei uns faxes, não sei o quê, na altura foi assim. Claro, na altura não havia mails, não havia nada. Mas naquela altura eu não tinha ninguém na família ligado ao setor, ao piloto, ao mecânico. Tenho só um padrinho que tinha um stand de motos. O meu pai sempre teve as suas motorizadas e Vespas, mas também não ligava muito a... Pronto, não me iria incentivar a fazer uma corrida. Ok. Portanto, acho que era difícil, pelo menos naquela altura, para uma pessoa do nada ir fazer competição. Mas depois de entrar na Motojornal, acho que tudo foi mais fácil. Claro. E lembro-me que desde o início, eu acho que tive a minha primeira ida à pista foi, penso que em 2002, com uma Aprilia RS V1000. Porque a Motojornal fazia corridas de resistência e então havia uma moto preparada. Ok. Nós fomos lá num teste privado à sexta-feira,
E também andei, tal como os meus colegas, e a coisa até me saiu bastante bem, naturalmente, porque eu nunca tinha tido uma desportiva, eu nunca gostei de desportivas na estrada, mas sempre gostei de curvar, eu nunca fui de velocidades, mas na estrada dava-me gosto de curvar. E no autódromo, é claro que é tudo diferente, a posição de condução em cima de uma moto de avanços é um bocadinho estranha ao início, mas senti-me bem e gostei, e a partir daí o Mário Figueiras, que era o diretor, começou a espicaçar-me sempre a eu ir fazer corridas. Não só porque seria bom para mim, para evoluir como jornalista, da afinação das motos, aprende-se muito em vários aspectos, ele também já tinha sido piloto. E lembro-me primeiro, ainda comprei outra moto para mim, para andar na estrada, uma Kawasaki Z750, e só depois, quando deixaram de me melgar, digamos assim, é que eu decidi, este ano vou correr. E então, em 2006, comprei uma CBR 600, sem o meu pai saber. Ele depois, mais tarde, disse-me que me teria ajudado para eu não estar a pagar financiamentos, né? E fui fazer o troféu CBR 600, que era inserido na classe Stock Sport 600. E pronto, foi um ano giro. Corri em Braga, no Estoril, e em Jerez de la Frontera. Ainda fiz um outro pódio em termos de rookies, não à geral, porque aquilo era um troféu com dezenas de motas. E foi uma experiência gira. Ou seja, ainda conheceste o CNV no seu auge. Não sei se foi no auge. Eu, quando entro, já se ouvia dizer: isto está cada vez pior. Isto a cada ano está cada vez pior. Passado 20 anos continua a dizer-se isto. Sim, mas agora está efetivamente pior. Muitos altos e baixos, acho eu. E depois de ter deixado de fazer reportagens, também deixei de correr e, sinceramente, desliguei-me um bocadinho. Primeiro porque me custava ir lá e não estar a correr. Claro. Porque fica o bichinho. Depois, acho que o bichinho até foi embora, mas deixamos de conhecer tantas pessoas. Claro. Quem correu na minha altura, quase ninguém já lá está neste momento. E também porque, acima de tudo, eu sempre adorei os momentos em que estava dentro da pista, a fazer treinos ou corrida. De resto, todo o fim de semana, principalmente para mim, que eu tinha que fazer reportagens, era desgastante. Pois. E depois, para quem quer gastar o mínimo dinheiro possível, só quer gastar um par de pneus por cada fim de semana e tem que pagar um mecânico e não sei o quê, depois não há jantes suplentes, depois faz chuva, depois faz sol, depois não há tempo para mudar pneus. Eu tenho umas histórias dessas, toda a gente me gozou comigo durante anos, porque eu fazia sempre a escolha errada dos pneus. E também porque o ambiente no CNV é bom em algumas boxes, é bom em algumas categorias, deu para fazer algumas amizades, mas também não é excelente por vezes. E diz-se muito mal uns dos outros, pois por vezes dizem mal, mas não querem reclamar a moto, mas é só mandar bocas pelas costas. Depois, no momento em que o jornalista barra piloto, a partir do momento em que consegui fazer alguns bons resultados, passei a incomodar algumas pessoas também. Epá, e pronto, portanto, foram bons tempos, diverti-me, também passei situações chatas com algumas pessoas, não me arrependi de nada, mas pronto, usufruí na altura que devia, acho que aprendi bastante na afinação das motos, na minha pilotagem. E pronto, foi algo que guardo na minha memória. Muito bem, achas que tiveste o teu capítulo e gozaste enquanto estiveste lá e pronto, e chegou à altura em que tiveste que desligar, não foi? Sim. Mais ou menos isso. Mas foi basicamente mais por uma questão monetária. Claro. Se houvesse um patrocinador bom por trás, acho que se calhar até tinha continuado. Só que nunca houve. Sim, pronto, claro. Consegui alguns benefícios nas viagens, porque já ia fazer reportagens, ou inseria-me numa equipa que já tinha um piloto e as coisas ficavam um bocadinho mais baratas. Claro. Alguma ajuda nas inscrições ou na licença desportiva com a federação. O equipamento também, porque trabalhava na revista, não tinha que comprar o equipamento, mas ainda assim, gasolinas, pneus, essencialmente pneus. Claro, não é? exatamente. Bastava comprar mais um par de pneus, lá ia o orçamento. E depois não queria cair. E às vezes é inevitável, quando se quer andar um pouquinho mais. Sim, embora felizmente nunca tive nenhuma queda grave, nada disso, nunca destruí nenhuma moto,
mas pode sempre acontecer, seja por culpa própria ou por terceiros, não é? Faz parte. O Miguel Oliveira sabe bem como é que isso é. Exato. Mas pronto, foi bom. Muito bem. Olha, já que tocaste aí nessa situação, se alguma história engraçada queres contar? Em que aspecto? Sim, por exemplo, estavas aí a falar das escolhas erradas dos pneus. Sim. Tem graça agora, na altura não teve piada nenhuma. Então, olha, na minha primeira prova de sempre no CNV, troféu CBR 600 em Braga, 2006. Vasco Sameiro, aí na altura. Exatamente, com o seu belo asfalto e escapatórias, não é? Parece um batatal. Sim. A moto tinha feito a rodagem na estrada, a moto vai para a pista com 1000 km, cardagens a estrear, tudo novo. Penso que o meu colega de equipa, que era o arrepiado, que corria nas 1000, estava lesionado na altura, portanto, eu acho que levei a moto na carrinha e não foi ninguém comigo para me ajudar. Fui com um amigo meu, que também escrevia, acho eu, para a Motojornal, o Carlos Coutinho, mas pronto, não estava inserido numa equipa realmente, uma estrutura sim. Para o meu primeiro fim de semana de corridas. E lembro-me que chegou à hora da corrida e desata a chover. E eu sem pneus de chuva, nem jantes suplentes, nem nada. E na altura eu fiquei sem saber o que fazer, porque tinha acabado de comprar a minha primeira moto para corrida, nunca tinha feito uma corrida na vida e estava numa pista alagada, com pneus praticamente slick. Não eram slick na altura, eram uns Michelin, uns Metzeler Racetec só com uns rasgos. Sim. E não sabia o que é que havia de fazer e custa-me dizer isto, mas preferi não alinhar. Não fui o único, foram vários pilotos que tiraram as motos da grelha de partida e não fiz a minha primeira corrida no primeiro fim de semana de provas. Lembro-me na altura um colega meu que chega à revista gozou logo comigo, não sejas maricas e não sei o quê, não sei se fiz bem, se fiz mal. Houve gente que alinhou com pneus de seco nessa corrida à chuva e foram devagarinho e concluíram a corrida, mas lá está, pronto, não sei, foi uma decisão minha. Claro, e pronto. Foi aquilo que achaste melhor. Sim, para ti. E talvez tenha sido até o mais sensato. Sensato foi de certeza. E ao longo das minhas várias temporadas houve assim algumas situações sempre complicadas, porque eu nunca tive jantes suplentes, portanto, e só com um par de jantes ter que mudar pneus em poucos minutos é muito complicado. E eu lembro-me que em 2011, portanto no início da temporada de 2011 com a Promo Cup 1000, Suzuki GSX-R 1000, estava no Autódromo do Estoril, tinha feito a pole position. Boa. E uma hora antes da corrida começa a chover, mas a chover torrencialmente. Mas a chover mesmo muito, pista alagada. Malta, isto não há nada a fazer, bora, pneus de chuva. Acabo de montar pneus de chuva, começa um sol. Mas um sol parecia que estava no pico do verão. E quando estava na grelha de partidas eu pensava, direção de prova, bora, vamos dar o arranque. E aquilo ia cumprirem-se os passos todos. 10 minutos para a corrida, 5 minutos para a corrida e eu ver a pista a secar. Quem podia, ou quem tinha outros pneus, a mudar. Outros ficaram com pneus de chuva tal como eu, mas acho que a maioria mudou. Vou para a volta de aquecimento, ainda com manchas na pista, manchas de água. Eu assim, mas estou lixado. E pronto, e fiz a corrida com pneus de chuva, com uma pista já seca, andei 3 voltas na frente ainda com manchas de umidade, depois começaram todos a passar. Claro. Não me lembro em que lugar é que terminei, mas lá para trás, com o pneu da frente dá para ter sempre alguma aderência, mas o traseiro começa a escorregar na reta até a moto vai abanar, a saída da curva tem que ser devagar. Sim, que chega a uma altura, atinge uma temperatura tal que começa a ficar completamente... começa a fritar, digamos assim. Sim. Pois... Mas sempre era melhor do que correr com pneus slick à chuva. Sempre é melhor. Sim. Acho que sim. Mas pronto, dessas 2 vezes podia ter feito a opção certa, mas não. Tinha 50-50 de hipóteses, escolhi errada, mas faz parte. Muito bem. Tens assim alguma cobertura assim mais marcante na tua carreira? Que te lembro, que assim tenha marcado mais? Uma reportagem? Sim. Uma reportagem ou um teste? Sim, uma reportagem.
Reportagem. Pá, não me preparei para essa pergunta. Não, sim, uma coisa que possas lembrar. Sei lá, quando sairmos daqui vou-me lembrar de muitas histórias, não é? Agora assim, não sei, mas as primeiras reportagens que eu fiz em que lidei pela primeira vez com pilotos que eu só via na televisão ou nas revistas e de um momento para o outro, em vez de pedir um autógrafo, eu nunca fui de autógrafos, mas sempre preferi cumprimentar o piloto, falar um bocadinho com ele ou fazer uma foto. Mas no autógrafo estavas com o microfone esticado a fazer-lhe perguntas. Pois, mas talvez isso em várias situações. E sempre correu bem. Falar. Não, sim. Nunca te atrapalhaste. Eles também são seres humanos, não é? Sim, são pessoas acessíveis, normais, não é? Exatamente. E especialmente às vezes numa apresentação, quando partilhamos a pista com um piloto do Mundial, naquele momento existe ali mais frisson, toda a gente à volta dele, ou coisa assim, mas depois, quando acaba o teste ou no hotel, está tudo mais calmo, dá para falar com ele tranquilamente, claro. São naturalmente pessoas como nós, não é? Claro. Agora, em termos de uma coisa assim mais marcante, não sei, posso dizer algumas das minhas apresentações mais marcantes, isso talvez. A apresentação de uma Yamaha R1, a última versão antes da Crossplane, portanto, antes da Crossplane, já 2000 e sei lá. 2008, acho eu. Acho que é 2008. Isso é por aí, porque eu acho que estava a correr nessa altura. Acho que a Crossplane saiu em 2009 ou 2010, uma coisa assim. Portanto, essa apresentação no Qatar, depois regressei ao Qatar mais 2 vezes em apresentações da Honda, Fireblade, apresentações na Austrália, da Suzuki em Phillip Island e da Yamaha Acer Creek. Eu tenho um sonho de correr nessa pista, sabes? Em Phillip Island? Sim. Ali com o pano de fundo com o mar, deve ser espetacular. É a única pista em que até hoje eu tive uma saída de pista numa apresentação. Não é a melhor pista para sair de pista. Não. É que não tem escapatórios, é relva. Felizmente nunca caí em nenhuma apresentação e nessa também não caí, mas parti um espelho da moto de uma GSX-R. Porque a chegar à Lucky Heights pensei que tinha reduzido e a mudança não entrou. E então a moto entra muito solta na curva. Eu endireitei, fui pela gravilha. E quando já estou quase a parar, não me consegui desviar da barreira de pneus, parti um espelho da moto, voltei à pista com a moto, fui logo para as boxes e entro nas boxes e tenho lá os engenheiros japoneses todos, tipo a perguntar como é que eu tinha feito aquilo. E eu a tentar explicar, e eles com o seu inglês muito complicado, não sei se na altura não me lembro se entenderam ou não, mas acharam curioso como é que eu tinha partido um espelho e não tinha caído da moto. Exato. Olha, já agora uma curiosidade, quando assim, acontece um incidente, digamos assim, são vocês pagam ou vocês têm seguros? Ou... Não, existem seguros, né? Sim. Okay. A menos que seja algo propositado ou alguém que inconsciência. Sim, ou alguém que esteja a abusar e já tivessem dito à pessoa para parar. Não acontece, normalmente isso não acontece. Mas, nunca aconteceu então? Tinhas assistido? Não, nem nunca tive que pagar azar nenhum que tivesse acontecido. Felizmente cá em Portugal o meio é pequeno, os jornalistas também são ajuizados e nunca houve assim grandes azares, porque sempre convivi mais alguns anos atrás em apresentações com jornalistas gregos, italianos, que eram normalmente os piores, franceses, que eram sempre assim os mais doidos, tanto em pista como em estrada. E havia bastantes, alguns azares antigamente. As motos também não eram tão seguras, não havia ajudas eletrónicas, não havia ABS, também eram tão avançados. Os pneus também não, e por vezes houve algumas situações. Não sei como é que foram resolvidas, a partir de acho que nunca houve ninguém teve que pagar nada, mas eu nunca tive problema nenhum com isso, felizmente. Mas tu és tranquilo, já percebi. Sim, menos quando fecha a viseira. Ou era, agora já não sei. Um bocado enferrujado. Muito bem, mas por acaso sempre tive essa curiosidade. Quando via assim vídeos ou até quando via nas revistas, assim, se alguém cair, como é que eles fazem? Será que eles pagam? Têm que pagar? Fomos convidados para fazer o teste, portanto... Sim, eles se calhar assumem que pode correr mal, não é? Houve uma vez um trabalho em que fomos convidados para ir testar uma desportiva da Ducati, uma desportiva exótica. Não vou dizer quem é que nos convidou,
Mas na altura disseram-nos ou tínhamos que assinar um termo de responsabilidade, se acontecesse alguma coisa, éramos nós responsáveis. E nós não fomos fazer o trabalho por causa disso. Ok. Porque na altura era uma Ducati daquelas que custava 60 mil ou 100 mil euros e não era o jornalista nem a revista que iria pagar caso acontecesse alguma coisa, portanto preferimos não fazer o trabalho por muito que custasse, mas recusámos. Pois, acredito, isso leva logo a revista à falência. Tem que pagar uma moto dessa. Sim. Ou eu tinha que vender a minha casa. Exato. Achas que o jornalismo de motociclismo é suficientemente valorizado nos meios de comunicação em Portugal? Mas espera, o nosso trabalho como jornalista, se é valorizado por quem? Por quem é que está a perguntar se é valorizado? Pelos meios de comunicação. Pelos meios de comunicação generalistas? Sim. Não sei, nós somos tão poucos e tão pequenos, somos uma minoria. Se o jornalismo automóvel já é pequeno, nós ainda somos mais pequenos. E assim, eu sempre me considerei jornalista, sou jornalista, tirei bacharelato em comunicação e jornalismo, mas sempre me considerei mais uma pessoa das motos do que jornalista. Uhum. Sempre estive mais perto de trabalhar num concessionário do que numa redação do jornal diário. Ok. Sim. Assim, se eu não tivesse... Alguma vez te convidaram para trabalhar num concessionário? Não. Não? Não, por acaso não. Não, isso agora vai. Sim. Eu sei que a parte das vendas também é difícil e lidar com pessoas diariamente é complicado. Sim. Mas eu gosto de ir a um concessionário assim bonitinho e dá gosto de estar lá, mas trabalhar lá seria mais complicado. E já me perdi outra vez. Qual é que era a pergunta? Não, era por causa do se eram valorizados na comunicação, sim. Mas não... Não sei se somos valorizados agora. É um meio pequeno em que as marcas que trabalham connosco e que fazem publicidade connosco também têm as suas verbas, portanto têm ali um bolo para distribuir e não fazem milagres. Agora, é um meio em que há 20 anos atrás vendiam-se 15, 20 vezes mais revistas do que hoje em dia. Uhum. Vendiam-se muito menos motos do que hoje e, no entanto, havia mais dinheiro. Havia mais dinheiro para tudo. Hoje em dia é tudo contado aos tostões e era aquilo que eu te dizia. Hoje em dia tenho que escrever para a revista, tenho que fazer o vídeo, tenho que fazer o trabalho para a televisão, tenho não sei o que mais. Antigamente, se calhar, havia uma pessoa para cada função, né? Havia um que editava, um que escrevia, o jornalista, mas havia um que fazia a reportagem, se calhar andavas com uma equipa de reportagem atrás de ti, hoje em dia se calhar é o próprio jornalista que faz quase tudo. Sim, andava sempre com um fotógrafo atrás de mim, na redação havia um paginador, havia outro que tratava a cor das fotos e fazia as capas. Havia muito mais gente para cada função. Mas, sim. Então agora sem dúvida que sim. Com a inteligência artificial, então isso vai ser complicado. Sim, não sei se é uma profissão em vias de extinção, é um bocadinho. Pois. Se calhar é um bocadinho. Mas também já estou mais para o final da minha vida ativa do que para o início. Sim, exato. Não sei como é que vai ser. Nem queres pensar nisso? Não, para já estou bem. Vamos ver o que é que o futuro me reserva. Mas ando a tentar levar as coisas com tranquilidade, porque a vida passa a correr e tento aproveitar ao máximo as motos, os eventos onde estou. Claro. Sei que sou um privilegiado porque sou uma das poucas pessoas em Portugal que, sei lá, já testou. Eu no outro dia estava a tentar fazer as contas de cabeça, mas são centenas ou milhares de motos. São durante 22 anos a testar, sei lá, em média uma moto por semana, talvez. Pois, é muita moto. São muitas. Algumas melhores, outras piores, mas até nesse aspecto, desde que uma motinha seja boa, dá-me um gozo enorme. Seja uma Scooter 125. Ok, então agora... E digo-te, gosto mais de... Hoje em dia dá-me mais gozo
testar uma boa scooter do que ter que vestir um fato de cabedal para testar uma moto desportiva na estrada e ter que andar ali a inventar posições para parecer que voa depressa. Exato. Muito bem. Qual foi assim, alguma moto que tenha surpreendido pela negativa? Alguma? Sim, te lembres? Que tu achavas, deve ser capaz de ser porreiro e depois afinal não era aquilo que estavas à espera. Hoje em dia é difícil que isso aconteça, porque não vou dizer que são todas boas, mas são quase todas bastante boas, sim. É difícil responder a essa questão, até porque as piores que eu testei foram de marcas pequenas, e eu não vou dizer marcas porque sim. Ainda estou a trabalhar com elas atualmente, e quando as motos não são boas, existem formas de dizer. E quem ler um teste meu, ou quem puder ver um vídeo meu, e há muita gente que conhece o meu trabalho ao longo dos anos, sabe que eu quando tenho de dizer as coisas digo. Agora, não é preciso deitar abaixo, mas nunca deixei de dizer as coisas. Até porque se dissermos bem das motos más, o que é que depois vamos dizer das motos boas? Exatamente. Tem que haver ali algo para diferenciar. Posso responder de outra forma. Hoje em dia as marcas estão a valorizar demasiado, na minha opinião, tudo aquilo que para mim é um bocado acessório numa moto, que é as eletrónicas todas e TFT gigantes e conectividade. Acho que é demasiado. Tenho saudades de chegar a uma moto, pôr a chave, rodar e não ter mais nada para fazer. Hoje em dia, com tantos comandos e painéis TFTs, e convém estarmos ali algum tempo até perceber como é que se muda os modos de condução, controle de tração, etc. E hoje em dia uma apresentação, por exemplo, do novo modelo... Achas que peca por ter... As motas pecam, já estão a começar a pecar por ter gadgets a mais, é isso? Sim, porque está a acontecer um bocadinho com as motos o que tem acontecido com os carros ao longo dos últimos anos. Estão a fazer veículos para pessoas burras que não sabem conduzir. Achas que se perde o prazer também da condução nesse... desvanece um pouco? Eu acho que a eletrónica é importante quando é simplificada, não vai atrapalhar a condução e tem realmente um bom propósito. Agora, há coisas que eu acho que são demasiadas nas motas. Agora que falas nisto, por acaso, agora lembro-me agora, quer dizer, agora nos últimos, talvez no último ano, um dos últimos anos, agora já começa a haver motas com aquele controle de cavalinho, do Willy. Eu acho isso ridículo. Sim. Eu acho isso ridículo. Aqui tem vários modos. E isso até das coisas... Para quê? Isso até... eu acho isso um bocado parvo. Hoje em dia até já há muito mais coisas do que isso, sei lá. Pois, mas eu acho que isso é tão parvo. Porque sim. Isso acho que é incentivar até uma pessoa a fazer isso, não é? Porque ninguém vai fazer isso na pista, não é? Isso é para andar na rua sim. A fazer isso. Acho que é perfeitamente idiota isso. Mas pronto. Pois. Mas, tudo bem. Só que o problema é que as motos encarecem muito. E muitas vezes para colocarem gadgets que são simplesmente para aquela malta nova que está a chegar às motas e querem ter tudo. Porque, fazendo aqui mais um parênteses novamente, há uns anos atrás as pessoas queriam motos simples. Quando começaram a aparecer os sistemas ABS, ninguém queria, porque aquilo para já não funcionava muito bem. Exato. Depois achavam todos que aquilo ia ser uma tanga. Depois a CBR estreou o ABS numa desportiva. E afinal aquilo até funcionava, embora em competição quisessem desligá-lo, é natural. Mas a partir daí as coisas nunca mais pararam. Querem sempre pôr mais coisas, depois vão todas atrás uns dos outros. E as motos começam a ficar demasiado caras. E as motos para a classe média, que pretendem ser acessíveis, por vezes começam a tirar qualidade de alguns componentes, por exemplo, de suspensões, porque querem colocar os últimos TFTs e keyless e cruise controls adaptativos e não sei o quê. Mas acho que o cliente de hoje em dia não valoriza mais isso? Valoriza mais as eletrónicas do que uma boa ciclística. Pois. Só que eu já começo a ser... Se o TFT for a cores, em vez de ser a preto e branco... Claro. Já, não, aquela que é a cores, aquela que é mais Só que eu já começo a ser da velha guarda, prefiro ter uma boa suspensão atrás e uns bons travões e uns bons pneus... Claro. Do que essas coisinhas, não é? Outros tempos. Sim, sim.
concordo plenamente. Sim. Pá, mas no geral as motos hoje em dia são todas fantásticas, são fáceis de conduzir, são mais económicas. Esta última norma, o Euro 5+, acho que não vai trazer grande coisa. Aliás, o Euro 5 vai fazer com que muitas motos estejam a aquecer demasiado por causa dos catalisadores. É um calor enorme andar com as motos no verão. Agora, até o Euro 4 foi só benefícios. As motos passaram a gastar menos, a cheirar menos a gasolina no ar, a ter mais segurança. Sim, foi tudo bom. No fundo, tornaram-se mais eficientes em tudo. Sim, motos mais eficientes. E pronto, e falando das marcas chinesas, estão também a evoluir fazer essa pergunta. muito rapidamente. Com boa qualidade. Com boa qualidade. Não estão todas ao mesmo nível. Sim. Há algumas que sobressaem um bocadinho em relação a outras. Existem alguns detalhes que ainda podem melhorar. Por vezes, e eu tenho quase todas as motos chinesas que testei, noto que o sistema de injeção não é perfeitinho. E porquê? Porque eles produzem em quantidades enormes para todo o mundo e depois na Europa têm que cumprir as normas Euro 5, Euro 5+, Exato. E depois se calhar não fazem aquele ajuste necessário. Restringir mais e às vezes não... E quando têm de restringir, não fazem o ajuste. Exato. E depois fica descompensado. um bocadinho descompensado. Mas sim, eu há pouco tempo estive na apresentação da CF Moto e de facto as motos estão com mesmo muito boa qualidade. Muito. Seja até em certos componentes e acabamentos superior às europeias e até às nipónicas. É uma das marcas que está a um grande nível. Eu fiquei mesmo, de facto, muito... Gostei mesmo muito de ver. Mesmo as manetes, tudo muito... Às vezes, os acabamentos muito bom mesmo. Gostei de ver. E achas que se vai haver aqui um volte-face no mercado? Ou achas que o cliente ainda vê a marca chinesa como isso é chinês, não, se calhar não presta? Cada vez menos. Acho que para os jovens isso já não tem grande influência. E além disso, desculpem, Roberto, além disso com preços espetaculares. Sim. Com preços espetaculares. Sim. Incrível. Sim. Vamos ver até quando é que eles conseguirão manter esses preços. Pois. Sabemos que na China eles têm lá certas políticas muito diferentes das nossas aqui do Estado, na Europa, sim, e a mão de obra deles também é muito mais barata. Vamos ver até quando é que conseguirão manter esses preços. Acho que os jovens não têm qualquer problema em comprar uma moto, seja chinesa, japonesa, etc. A maioria dos jovens que veem a moto como um meio de transporte mais do que um meio de diversão, digamos assim. Também há motociclistas que já conduzem há longos anos que não estão com grandes problemas em comprar uma moto chinesa, porque já perceberam que afinal existe ali qualidade. E depois existem aqueles que andaram toda a vida com uma moto japonesa e que dizem que não querem outra moto que não seja japonesa. Os europeus também melhoraram muito ao longo dos anos. Eu recordo-me de apresentações no passado de marcas italianas, e aqui posso dizer que era raro uma Ducati numa apresentação em pista não haver uma moto que avariasse. Sim. E hoje em dia isso já não acontece. E as Aprilis, muitos problemas elétricos. Também. Sim. E hoje em dia não existem esses casos. Sim. No geral está tudo muito mais fiável. Mas sim, eu por acaso... gostei muito de ver essa apresentação e essas motos. Já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha visto ao vivo. Sim. Mas realmente a qualidade está muito boa. Muito bem. Fazer aqui uma pergunta engraçada. Passaste por alguma situação complicada por algo que tivesses publicado? Isso antigamente era frequente. Era? Era, e lá está, a reportagem do Nacional de Velocidade. Ok. Voltamos então àquilo. É porque a Motojornal era o único meio que escrevia reportagens das corridas. Ok. E nós dávamos, 6 páginas de reportagem. Okay. Era bastante. Texto e fotos dos 3 primeiros classificados de cada corrida. Ou seja, tu tinhas que contar quase uma história do fim de semana. Era. E depois o meu texto, que era o mais isento possível, nunca iria agradar a todos. Claro.
E à quarta-feira a revista ia para as bancas e muitas vezes à quarta-feira ligavam para a redação. O Fernando Neto. Ou então na prova seguinte tinha que estar a levar com alguém porque é que a moto dele aparecia de frente e a do segundo classificado. Ou ele tinha ficado em segundo e aparecia de frente, e a do terceiro aparecia de lado e via-se os patrocinadores todos. E a dele não. Pá, Ia bem ser incrível. Sim, mas era assim. Era assim. Era complicado porque era o único sítio, era a Motojornal, onde eles podiam mostrar os patrocinadores. Certo. Porque não havia cá Instagrams, Claro. nem... Não havia divulgação. Era o único sítio. E a Motojornal era o único local que publicava alguma coisa, porreira, com qualidade, mas criticavam, porque queriam que fizéssemos melhor. Claro. Pá, e pronto. Por isso por ter cão e por não ter. Enfim. Incrível. Pessoas. Exato. Mas em relação a testes, ao início me lembro de uma situação ou outra, porque as marcas e os concessionários estavam também mais atentos, porque lá está, só as revistas em papel é que faziam reviews. Hoje em dia... Sim, basicamente era a revista que ia trazer quase o retorno deles, não é? Sim. Pois. Era o modo, não? E lembro-me de dizer menos bem de uma moto ou de outra, e afinal a moto era com um problema, mas eu não sabia que existia aquele problema na moto. Pensei que fosse algo intrínseco ao modelo, e afinal era aquela unidade que não estava boa, e não expliquei isso no teste. Pequenas coisas assim desse género. Ok. Mas de um modo geral, e acho que as marcas sempre respeitaram o meu trabalho, portanto, mesmo quando eu digo bem ou mal, depois não me dizem nada, porque percebem que... Também já tens uns aninhos, já tens uma reputação, pois, já tens bagagem. Percebem que eu estou a ser justo. Também não és um moço a começar agora. Sim, e portanto, quando tenho que dizer um bocadinho menos bem, digo. Quando tenho que dizer bem, também digo sem problemas. Claro. Posso gostar de coração mais de uma marca ou de outra, embora no geral eu gosto muito de determinados modelos de cada marca. Depois posso ter um bocadinho mais de gosto por uma determinada marca ou outra, mas isso não se nota no trabalho que eu faço, de certeza, nem ando com camisolas de uma marca a mostrar-me ao pé de outras, nem nada disso. Uma pessoa tem que saber estar. Claro. E isso é como um árbitro de futebol, exatamente. ou um comentador desportivo, alguém que relata um jogo de futebol, também tem o seu clube, exatamente, mas ali está a fazer o seu trabalho. Exatamente, porque no fim de tudo somos seres humanos, não é? E toda a gente tem as suas preferências. Sim, mas temos que toda a gente erra também, e naturalmente que também cometi erros ao longo da minha vida, certamente, como toda a gente, mas no final de contas, pronto, tenho tentado o meu melhor. Exatamente, e acho que tens feito muito bem e tens-te dado bem. Olha, eu já sei qual vai ser a tua resposta, aliás, a esta pergunta, que és mais da velha guarda, mas combustíveis alternativos ou eletrificação? Combustíveis alternativos, embora a eletrificação possa ter as suas mais-valias, mas nas motos penso que, pelo menos para já, apenas como veículos de mobilidade nas cidades. Okay. Em termos de motos maiores, já andei com uma ou outra. As prestações, em termos de aceleração, são porreiras, mas o peso que é acrescido à moto é complicado. Pois. Também a autonomia, os preços são demasiado elevados, portanto, para já é algo que ainda está um bocadinho atrasado na indústria motociclística. Acho que ainda vai demorar um bocado, mas tudo a seu tempo. Esperemos. Não sei se até chegará a evoluir esse ponto, porque agora até com o hidrogénio está a dar passos largos, acaba por ser uma alternativa talvez até à eletrificação. É possível. Que há uns anos atrás falou-se de motos com turbo, depois apareceram algumas híbridas por parte da Kawasaki. Creio que as marcas têm
têm já alguns projetos ou estão a desenvolver algumas motos nos bastidores. Acho que a Honda já tem um projeto qualquer. Sim, a Honda vende uma PCX elétrica também no mercado asiático, penso eu. Não sei para fazer ideia. E agora vamos ver também como é que serão as normas Euro 6, Euro 7 nos próximos anos, principalmente aqui no mercado europeu, onde parece que temos que resolver os problemas todos que existem no mundo, não é? Que este retângulozinho vai ter que resolver os problemas todos que os outros continentes criam. Mas veremos como é que vai ser. Eu lembro-me que há 10, 15 anos atrás já se falava como é que ia ser o futuro do jornalismo. Se as revistas iam acabar, ou se não iam, ou só se íamos só agora ter sites. Passaram estes anos todos e continuo a trabalhar no meio, alguns ainda com revistas em papel, eu próprio já não, mas cá estamos todos a fazer um bocadinho de tudo, e eu acho que a indústria automóvel e das motos nos próximos anos ainda vai ser um bocadinho assim, e espero que não haja obrigações para as pessoas terem que adotar determinada coisa. É um mercado livre, claro. As pessoas fazem as suas escolhas, óbvio que a poluição no mundo também me preocupa. Mas sinceramente não são as motos que andam a causar o degelo dos polos. Exatamente, exatamente. Diz-me uma coisa, se não fosse jornalista, que achas que profissão é que terias tido? Eu não sei, eu gostava muito de geografia quando era jovem e estava a estudar. Ainda hoje em dia gosto imenso de saber por onde é que ando e conhecer as estradas, e vou para o Google Maps e ando a ver tudo e mais alguma coisa. Mas eu na escola eu era péssima matemática e fisicoquímica, portanto eu sempre fui para as profissões onde não tinha que fazer muitas contas. Aliás, cheguei a pensar em ter um concessionário de motas quando era miúdo, mas depois isso era mais ligado à economia. Mas eu, como sempre gostei de ler e de escrever, portanto segui humanidades, segui as letras, e fui e segui esta profissão. E se eu não tivesse entrado nas motos, talvez tivesse ido para uma revista ou um jornal, e a minha vida teria sido completamente diferente. Não sei se para melhor, se pior. Claro. Se calhar não acordava tão feliz de manhã para ir trabalhar, mas talvez tivesse melhores condições, e depois quando andasse de moto, se calhar até era uma sensação mais espetacular. Claro. Hoje em dia, não tenho vergonha de o dizer, há muitos fins de semana em que eu gosto de descansar das motas. Claro, sim. Às vezes ainda sou desafiado, ou a dar um passeio, uma voltinha, e ainda me sabe bem, e vai sempre saber bem. Mas quando ando uma semana inteira, ou quando o tempo já não está do meu agrado, se eu puder ir de carro, não vou à chuva de moto. Mas em relação à profissão, não sei, também adoro animais, uma profissão ligada aos animais, talvez. Veterinário. Veterinário, os estudos para lá chegar tinham sido complicados. E acho que me ia custar ter de tratar animais e por vezes não conseguir tratá-los a tempo. Acho que ia ser difícil para mim. Ok. E lá está, os veterinários têm que lidar... Não é que eu odeie pessoas, mas têm que lidar com pessoas também muito complicadas. Eu vejo isso quando vou lá ao meu consultório veterinário, e portanto também não sei se teria sido a melhor opção, mas tratador de um animal no zoo, quem sabe? Quem sabe? É engraçado, também deve ser engraçado. Sim. Deve ser engraçado. Muito bem, olha, já estamos aqui na nossa horinha. Já? Passou a correr, é verdade. Sim. Eu acho que até te contei histórias engraçadas antes de começarmos a gravar. Algumas, se calhar, já ficaram esquecidas, não? Que a gente veio a falar de quê? Falámos de competição. A minha entrada na revista, eu contei já aqui para os micros, não contei? Compraste do cupom? Sim, e depois só no casamento do meu amigo. Do primo? Sim. Só no casamento de um colega meu é que eu disse a toda a gente. Sim. Já contei isso? Sim. São tantas coisas que eu... Contaste, que tinhas, quando perguntavam por ele, tu inventavas histórias. Pronto, isso eu contei isso. Contaste. Acho que até ficou interessante. Mas não sei se tens assim alguma história que querias contar mais. Te lembras, de repente?
Pá, não sei. As histórias vão surgindo. Pois. Eu não trouxe um bloco de notas com as histórias apontadas. E às vezes vou-me lembrando de alguma história. Epá, existem histórias engraçadas, às vezes nas apresentações. Há uma ou outra que não podemos contar. Ok. Já aconteceu, sei lá, chegarmos ao aeroporto, por exemplo, e o colega meu que vinha do Porto, era o Paulo Ribeiro, portanto vinha de outro avião. Chegou ao aeroporto, estava lá alguém com a placa com o nome dele, e então ele foi com o motorista e foi levado para uma convenção de médicos. Portanto, era Ok, alguém com um nome igual. um nome igual. Pá, e nas apresentações às vezes surgem assim coisas engraçadas. Sei lá. Essa ripa é engraçada. Sim. E nas corridas também houve momentos bons. Acho que fiquei mais ligado à velocidade porque inicialmente comecei a fazer reportagens de velocidade. Porque eu sei que sempre gostei todas das vertentes das duas rodas. E houve uma altura que eu dava os meus passeios ao domingo de manhã com uma moto de enduro e fiz 2 corridas de todo o terreno, o Raio de Góis e o Raio de Porto Alegre. Ok. Não com a minha moto, mas como convidado. E conheci algumas pessoas que faziam motocross, só que o facto de ter feito reportagens de velocidade deixaram-me um bocadinho mais ligado à modalidade. E lá está, até entrar na revista eu andava mais na estrada do que fora de estrada, então Claro. também... Também a ligação era maior também. Sim, a Acabava por ser. ligação ao asfalto acho que foi sempre um bocadinho maior. Claro. E pronto, vamos ver se eu ainda farei alguma corridinha este ano, quem sabe. O CNV, Fazemos votos por isso. o CNV está aí à porta, estejam Exatamente. atentos. Quem sabe, quem sabe. Faltam 15 dias, não, acho que não me vou pôr em forma até lá, mas olha, desde que o fato ainda sirva. Exato, exatamente. E o principal é divertir-se em cima da moto. Isso é que é o principal. Sim. Isso é que é o principal. Pá, isso felizmente acho que tem acontecido sempre. Sempre que entro numa pista. Isso é que é o principal. É o que eu digo sempre. O pessoal, desde que se divirta em cima da moto, quando acaba a diversão, então já Sim. não estás a fazer nada em cima da moto. E quando andamos em cima de uma moto só a pensar no tempo, o tempo não vai sair. Sim. Ou seja, É verdade. Às vezes é. É preciso concentrarmos e sabemos, numa pista, sabemos que assim que entramos lá dentro, todos os detalhes contam. Certo. Portanto, temos que estar concentrados, mas temos que tirar partido daquilo que estamos a fazer, senão vamos cometer erros e depois vamos ser demasiado bruscos em cima da moto e o tempo não vai sair. Sim, também concordo. Sim, é verdade. Às vezes quando vamos muito focados no tempo... Eu no outro dia fiz esta comparação. No outro dia fui fazer um trail pela primeira vez. E um trail tem imensas subidas e descidas e lama. Mas eu sou competitivo e sempre que entro numa prova o tempo está a contar. E estava-me a fazer uma confusão desgraçada. Eu de vez em quando ter que andar. Eu assim, mas o tempo está a contar e eu estou a andar. Mas eu vi, os meus batimentos estavam tipo nos 200. Eu assim, realmente não posso ir a correr, tenho que ir a andar. E diziam, tem calma, então o trail é mesmo assim. Eu disse, mas o tempo está a contar. Eu estava habituado à velocidade e que era tudo ao centésimo. E agora vou aqui andar. Exatamente. É diferente. É isso mesmo. Sim, senhor. Muito bem. Não te lembras assim de mais nada? Curioso? Tens de me perguntar, senão não me recordo. Eu sinto, olha, também já não tenho mais perguntas para ti. Não. Já fiz aqui as perguntas todas. Pronto, mas olha, é assim, foi uma vida que nunca me deu grande riqueza, mas sempre usufrui das coisas ao longo do tempo. Mas tiveste a riqueza principal, não é? Sim. Isso é o principal. Sim. Foste feliz, aliás, és feliz a fazer aquilo que queres. Sou feliz. Há muitos que são ricos e não são felizes naquilo que fazem. Sim. Né? Acho que isso... E acho que as coisas foram sucedendo naturalmente. Eu nunca andei à procura de... Nunca forçaste, não é? Sim, para dar o salto. Quando estava a escrever... Aliás, posso também contar, por exemplo, como é que surgiu... Como é que eu comecei a fazer comentários no Eurosport. Comentários das reportagens. Foi na altura... Eu escrevia somente na Motojornal e era o Vítor Sousa que estava a comentar Superbikes no Eurosport e convidou um amigo dele para ser o co-comentador, para ajudá-lo. E eu, no final, mandei-lhe uma mensagem: vê lá se me convidas um dia a mim, assim na brincadeira. E ele disse: está bem, pronto, bora lá.
E a coisa, pronto, não deve ter corrido mal, porque fiz 2 ou 3 vezes na brincadeira, sem ser remunerado, e a partir de certo ponto começaram a convidar-me realmente para propuseram. E já lá vão mais de 10 anos. Não de forma sistemática, eu não faço os comentários de todas as corridas, vou dividindo com os meus colegas, ou às vezes eu não posso, faz só ele, ou outras vezes fazemos em conjunto, outras vezes de forma individual, mas todos os anos tenho feito comentários. Este ano também vou fazer do Mundial de Endurance, lá no Eurosport, mais uns magazines de Speedway, que é uma modalidade, olha, mais uma... Não é uma história, há de ser uma história, porque vou ver uma corrida de Speedway no próximo mês. Eu gosto muito de ver corridas de Speedway. Normalmente ninguém gosta, eu gosto. Até no gelo gosto. Também comentei corridas no gelo uma vez. Vou à Polónia no próximo mês. É fortíssimo lá. Vou ao estádio principal lá de Varsóvia, com capacidade para 60 mil pessoas. Vou lá ver uma corrida, a segunda prova do Campeonato do Mundo de Speedway este ano. Espetacular. Era algo que também queria fazer já há algum tempo. Acho que aquilo ao vivo deve ser uma coisa tremenda. Aquelas motas têm uma aceleração Aquelas incrível. motos, é engraçado porque aquilo não tem nada a ver com nada. Não, eu acho que são as motos mais difíceis de conduzir de todas as que existem. É possível. Porque qualquer pessoa que anda de moto pega numa MotoGP ou numa Superbike e consegue andar. Sim. Minimamente sim. Naquelas motos, até os profissionais às vezes do nada viram a boneca. À saída da curva, em vez da moto derrapar, prende, lá viram eles. Aquilo tem muita técnica mesmo. Muita técnica. Aquilo deve ser dificílimo de... No gelo então faz-me confusão que os gajos andam com aqueles picos. Ainda sei como é que eles não são. Aliás, eles usam umas caneleiras próprias. Porque às vezes tocam nas pernas uns dos outros. Sim. E o Speedway está um bocadinho mais seguro, porque já tem os air fences hoje em dia. As proteções são todas insufláveis. Sim, antigamente aquilo antigamente, até aí as bancadas iam parar. Era. Elas ficavam aceleradas. Sim. É engraçado. Aquilo agora já é tipo jet ski, né? Já tem um corta-corrente ligado ao pulso. Tem. Mas sim, eu sempre gostei de ver. Acho que vai ser uma experiência gira. E quase ninguém conhece isso. Olha, ainda no outro dia estava a falar com o Manuel e ele disse, não gosto nada disso. Mas eu gosto, por acaso gosto. E para além do Eurosport fiz o campeonato, comentei as corridas todas do Campeonato do Mundo Speedway no MCS Extreme, um canal que havia. Passei também pela Eleven, que agora é o DAZN, não é? DAZN, sim. Eleven, fiz o campeonato italiano de Superbike, comentei lá um ano. Ok. O CIV, né? Sim. E pronto, e agora há a particularidade de comento corridas no Eurosport e apresento motos na Sport TV, no programa Motorcycle Sport, que vejam, os sábados de manhã. Exatamente. E pronto, e continuo a escrever. Sim, já agora, onde é que o pessoal pode ver o teu trabalho? Já agora, então, falámos, pronto, motociclismo, não é? Sim, a revista Motociclismo, que está inserida no site motociclismo.pt. Depois existe lá uma parte em que diz revistas, podem entrar. Estão lá as revistas digitais todas para trás que já fizemos. São revistas têm mais vídeos do que fotos. Todos os trabalhos têm vídeo, até a publicidade das principais marcas é toda em vídeo. Acho que é uma revista diferente porque não é feita com PDFs, que tem uma tecnologia diferente e acho que é engraçada. Temos o canal de YouTube partilhado pela revista Motociclismo e pelo Motorcycle Sports, onde colocamos os vídeos que já passaram no sábado de manhã no canal, na Sport TV+, no programa Motorcycle Sports. Para quem não puder ver ao sábado de manhã, depois o programa passa durante a semana nos outros canais da Sport TV. E uma semana depois os trabalhos ficam colocados no nosso canal do YouTube. Não é um canal do YouTube se calhar tão divertido como poderia ser. Eu gosto no YouTube, acho que as coisas devem ser mais leves, mas a equipa é pequena e assim sendo o que fazemos é passamos os trabalhos que passaram na televisão ao canal do YouTube. E pronto, no Instagram, a revista Motociclismo, esta semana batemos os 20 mil seguidores. Também, boa. Também vou partilhando algumas coisas no meu... Eu também ia de chegar lá. Sim, claro. Estou a brincar. Na minha página pessoal do Instagram e Facebook também vou pondo algumas coisas, embora vou misturando as coisas mais pessoais com as motos. Claro. Pronto. E também nunca tive a ambição de ter uma página com milhares de seguidores. Claro. E
Pronto, Muito bem. e é E já não é isso. pouco, já não é pouco. Já é bastante. E faltam os comentários no Eurosport, já disseste. E os comentários no Eurosport, que depende, pronto. Ok. Amanhã, por exemplo, eu não sei quando é que isto vai passar, mas amanhã estarei lá a comentar o Mundial Superbike. Vou fazer o Mundial de Endurance este ano. Magazines de Speedway às terças-feiras, nas terças-feiras seguintes às corridas de sábado. Ok, No site Speedway GP está lá o calendário todo. ok. Se calhar algumas reportagens de motocross quando me chamarem, e talvez faça uma perninha também nos carros no Mundial de Endurance, lá no Eurosport. E é isso. E é isso, já não é pouco, já é muita coisa. E é bastante. E gostava também de fazer mais qualquer coisa ligada ao ténis. Ok. Já pensei em tirar o curso de treinador. Aham. Eu sei que isto era sobre motos, mas... Não, mas não, isto é sobre, pronto. hoje é sobre o Fernando Neto. Hoje é sobre o Fernando Neto, opa, então já podias ter dito. Não, eu comecei tarde no ténis, mas é uma paixão grande. Falta-me aquela técnica de miúdo. Pois, é diferente, sim. Mas ainda pensei em tirar o curso de treinador, não para treinar grandes atletas, mas para ensinar, se calhar, às crianças, aos adultos que estão a começar. Ok. Acho que seria giro. Umas competiçõezinhas de vez em quando. Não? Faço torneios de veteranos. Amadores, tal, né? Sim. São torneios da Federação de Ténis, portanto Ok. são federados. Ok. Faço o Campeonato Nacional de Veteranos no Algarve também no final do verão. Vou lá ao qualifying, perco e vou para a praia. Mas pronto, mas é giro e gosto do ambiente. Mas talvez um dia dar aulas. Ainda não tirei o curso este ano porque ia complicar um bocadinho a minha vida pessoal. Eu tenho sempre tantas viagens e apresentações. Pois. E que eu precisava ter ali um tempo para me dedicar só àquilo. Claro. Depois o estágio também exige muitas horas. Ok. E para já não consigo fazer isso, mas pronto, vou tendo as minhas aulas, vou fazendo os meus jogos, alguns torneios. Está em projeto na gaveta. Está. Diz-se, como é que é? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, não é? Exatamente. Epá, também pensei em escrever um livro, um romance, há uns anos atrás, já desisti, mas já escrevi tanta revista, já fiz tanta revista. Plantar a árvore, quem sabe, mas eu tenho quintal, tenho lá muita coisa para semear e plantar. Ok. Ter filho nunca aconteceu, mas também nunca foi uma prioridade. Mas talvez treinador de ténis. Engraçado. Olha, Um dia. está bem. A gente aqui faz votos por isso. Tá Que bom. consigas fazer. Pronto, e Levar o teu sonho. espero que leves para diante este teu projeto. Sim, E, mas devagarinho. Sim. E mais sim. uma vez, olha, obrigado por teres vindo, de perder aqui o teu tempo. Nada, pá, Foi um gosto. Foi muito engraçado. Tivemos aqui uma boa conversa. E acho que na maioria o pessoal ficou a conhecer um pouco mais do Fernando. Sim. Por trás da voz que se ouve nos comentários, das reportagens que tu fazes na revista, nos vídeos. Acho que ficamos a conhecer. Eu não sabia a tua vertente, tinha sido piloto, estás a ver? Já fiquei Sim. a conhecer, o que também é muito engraçado, muito interessante. E é isso. Acho que ficamos por aqui. Certo? Bem? Ok, obrigado. Obrigado, Fernando. Até à próxima. Tá? Tchau. Tchau. E eu aqui faço o apelo do costume. Pessoal, façam like, comentem, subscrevam, partilhem. Está bem? O Fernando, não façam por mim, façam por o Fernando. O Fernando merece, está bem? Mas pronto, espero que tenham gostado tanto como nós. E fiquem até à próxima entrevista. Tá bom? Tchau.